André, uma das questões acho que a gente pode repercutir muito, né, em relação a esse Ibovespa, é que a gente viu que está pesando muito essa questão do risco fiscal por conta desse aumento de R$ 100 que não estava projetado dentro do teto ali previsto. Isso chegou a ter um burburinho ontem até de que algumas pessoas da equipe econômica sairiam. É uma preocupação para o mercado. Hoje a gente, inclusive, já viu até o próprio Lula lá no Twitter falando que está certo os R$ 400, ele até apoiando essa questão, e ele falou que, na verdade, colocaria até R$ 600 em relação a isso. Eu vou fazer um mix aqui de perguntas para você, porque eu sei que você responde tudo de uma única vez, mas queria entender a sua visão em relação a esse risco fiscal, o quanto isso realmente pode impactar aqui para a gente, e também queria já aproveitar e falar um pouquinho do dólar. A gente está vendo o Banco Central muito fazendo swap. Até falei um termo aqui, ontem parece que enxugou gelo, porque fez um swap de dólar à vista, não deu resultado, só que aí me corrigiram e me lembraram muito bem, até que o Gani falou, se não tivesse feito, poderia ter sido pior, poderia ter chegado a R$ 6, e até concordei, mudei minha opinião aqui em relação, não foi só enxugar gelo de repente, pode ter sido também algo que deu um efeito e a gente não viu, poderia ter sido pior. Queria ver tua visão em relação a tudo isso. Eu sei que eu misturei ali várias coisas ao mesmo tempo, mas e aí? E essa questão do risco fiscal? Até quando pesa no nosso Ibovespa? Até quando lá fora vai enxergar a gente como um risco e esse dólar continuar disparado? Bom, com relação ao dólar, né, eu até comentei exatamente isso hoje de manhã, no meu Morning Call, que o Banco Central está enxugando gelo e se a gente for acompanhar o mercado externo, né, o dólar lá fora, os yields, mais do que gelo. O Banco Central daqui a pouco vai ter que enxugar aqueles icebergs que de vez em quando se desprendem lá da Antártida e a gente que às vezes chegam a ter o tamanho da cidade de São Paulo, né, um iceberg flutuando, e isso o Banco Central não vai conseguir enxugar. Então, é o pior cenário dos mundos. A gente teve uma alta aí do dólar gigantesca nos últimos 2 anos por questões fiscais, né, falta de reformas e boa parte também dessa alta por razões políticas, né, a própria Arco Advice, né, uma consultoria aí de geopolítica, comentou que só os ruídos políticos que nós, por exemplo, acompanhamos aí de perto em setembro, só isso, se não tivesse essa variável, o dólar seria R$ 1 a menos. Então, tem a questão fiscal, teve a questão aí também do tempo que os juros ficou muito baixo, né? A gente passou aí meses, né, sendo a moeda, tendo juros real mais baixo do mundo, ou seja, quando a gente tinha a inflação aí rodando na casa dos 5%, né, em 12 meses, agora está em mais de 10% em 12 meses, a gente, quando estava rodando em 5%, a inflação de 12 meses, os juros era de 2%. Né? Então, na prática, o juros real era de -3%, né? Porque a gente estava pagando 2% para uma inflação de 5%. Então, juros real de -3%, era o menor do mundo, era menor que da Suíça, Japão, Estados Unidos, Reino Unido. E isso fez preço, né? Fez preço porque, diante da situação de risco do Brasil, a situação da pandemia, ruídos políticos e o Banco Central dando a informação, né, reunião após reunião, aquele forward guidance que ele ia manter lá os juros em 2%, que a inflação era transitória, etc., fez com que o mercado, sabendo que não adiantava tomar taxa, fosse para o dólar como moeda de defesa. Então, tivemos várias variáveis que foi, né, o próprio Banco Central já assumiu esse erro, então foi a gestão do Banco Central ano passado com relação à inflação e a taxa Selic, os ruídos políticos e a grande deterioração fiscal que a gente está vendo. Então, isso tudo puxou o dólar para cima, né, e agora o dólar lá fora em tendência de alta. Então, se continuar subindo,
como deve continuar subindo lá fora, principalmente se no dia 3 de novembro sair confirmado aí o início do tapering nos Estados Unidos, né, que é a retirada dos estímulos econômicos. Se o dólar continuar subindo lá, os yields continuarem subindo, a gente não tem o que fazer aqui, o Banco Central não tem o que fazer. Né? Ele fez a primeira venda de dólar à vista, um leilão de dólar à vista ontem, foi a primeira vez desde março, e não adianta, porque o risco fiscal continua, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com esse auxílio emergencial. Se uma coisa é certa, eles vão estender. Vai ser só até dezembro de 21 ou até dezembro de 22. Dezembro de 22 é um atestado de casuísmo político tremendo de um governo que esse ano falou que Bolsa Família era Bolsa Esmola para ganhar a eleição. Então, fazer isso sem fonte de renda, né, de receita para bancar, então por isso que eles querem fazer via auxílio, porque aí fica fora do teto de gastos, porque se fosse através do Auxílio Brasil, ao invés de auxílio emergencial, tem que ser Auxílio Brasil dentro do teto, e para isso, para ter essa despesa, tem que indicar de onde vem a receita, e a receita viria do imposto de renda, pessoa física e jurídica, com a taxação de dividendos, que o relator já disse que que não faz sentido fazer essa taxação, ou seja, perdemos a única fonte de receita possível para viabilizar esse Auxílio Brasil. Por isso, o presidente está indo, e não só o presidente, tá? Antes que a galera fique me chamando de esquerdista quando eu falo isso, né? É o legislativo também, né? Os políticos do Centrão, os políticos mais fisiológicos, representados hoje pelo Ciro Nogueira, que estava envolvido em mensalão, petrolão, foi preso, ele é o ministro da Casa Civil, está dentro do Palácio, né? Então, esses caras são os que querem, né? Inclusive, eles preferem, né? Talvez até eles estejam propositalmente dificultando encontrar uma fonte de receita para isso, né? Através de reformas, através de alguma PEC que esteja sendo negociada lá no Congresso, eles estão dificultando, porque se botar tudo fora do teto de gastos como auxílio emergencial até ano que vem, além deles garantirem os votos que eles pensam ou querem garantir com isso, isso deixa folga também para mais gastos com a receita que já tem ou com qualquer receita que venha. Então, a gente está no pior cenário do mundo, né? Eu mesmo tinha feito, vou até compartilhar a tela com vocês, eu tinha até comentado esses dias, né, que a gente, pela primeira vez, a gente teve um candle positivo, né, desde o início dessa queda, esse candle verde aqui, que foi o candle de sexta-feira, e esse candle verde, o mais importante de tudo, que ele rompeu essa retração de 50 aqui, e a mão pivô de alta, né, a mão pivô de alta na sexta-feira. Tudo bem, não houve um rompimento tão grande, porque ele veio aqui de baixo. Mas, na segunda-feira, eu estava comentando no meu programa matinal, eu estava comentando que a gente tinha que, né, esperar esse pullbackzinho que estava sendo feito, né, só que acabou que ele até caiu muito forte na segunda-feira. Falei, vamos esperar, porque comprar rompimento, ou você compra rompimento e bota um stop lá embaixo, para mim é muito caro, ou você compra rompimento e bons rompimentos, né? A resistência, que no caso foi esse topo aqui nos 50%, dessa queda aqui, ou seja, a gente caiu 26 dias, foram 26 dias de queda, né, com dias de alta e de baixo, mas 26 dias de queda, e em 3 dias a gente limpou metade dessa queda. Então estava lindo esse movimento, né, esses 3 candles com esse fundo aqui na retração de 61 de toda esse rally que veio dos 93 até os 131. Então estava lindo aqui para ser a primeira perna do pivô de alta, e aí corrigimos, né? Chegamos a perder este fundo aqui, mas recuperamos, deixando uma figura linda de compra aqui, e esse fundo era 61% desta perna de alta, ou seja, tudo FIBO, subiu em FIBO, caiu em FIBO, então rompendo esse topo era linda essa compra.
né, após um pullback. Na segunda, chegou a assustar, chegou inclusive a fazer, em um momento do dia, perto da mínima, engolfar, um engolfo de baixa, anulando este pivô, mas se recuperou tudo, né, e deixou essa figura aqui, que poderia ser vista como uma... Por exemplo, muita gente aqui pode ter falado, isso aqui é um enforcado, é um padrão de venda. Não, isso aqui não tinha contexto para ser um padrão de venda. Tá? Apesar do que agora a gente realmente vê ele, né? Olha para trás e fala, não, era um enforcado, deu venda. Mas para mim, aquilo ali foi uma venda muito forte, mas depois o mercado reagiu para fechar acima do FIBO, né? E fazendo como se fosse um pequeno pullbackzinho até neste topo aqui, tá? Neste topo, e voltando para cima deste topo. Então estava tudo lindo para a gente começar, de repente, um movimento de alta, que eu até tinha projetado que ele viria, né? Ele poderia ir até os 124.500, tá? O terceiro alvo aqui em cima. Lembrando que o segundo alvo era nesse topo, que aqui poderia até dar uma enroscada. Mas o que aconteceu ontem, né? E aí é o que eu falo, vocês estavam falando aí de imprensa, etc. E aqui mesmo no chat me chamaram de ogro esquerdista, né? Ontem eu gastei uma hora procurando o meu antigo perfil no Facebook, procurando as postagens que eu fazia, trucidando, né, literalmente massacrando, né, dando minha opinião sobre o governo Dilma e o governo Lula, né? E agora eu faço o mesmo com esse governo, pronto, virei comunista. Ou seja, a cegueira dos traders, investidores, pessoa física é tão grande, que não pode comentar, falar mal do governo. Cara, eu não preciso falar mal do governo. Está aí o gráfico falando mal do governo. O preço desconta tudo, né? Ou seja, apesar de todo um padrão de compra que estava se armando no gráfico, veio, né? O gráfico não resiste a uma lambança do governo. E do governo, quando eu falo do governo, não é o presidente, é do governo, né, ministros, aí, incluindo Paulo Guedes, incluindo o ministro da Casa Civil, né, o Ciro Nogueira, e toda a base de apoio do governo, né, no Congresso. O governo é isso, não é o presidente, é todos esses caras. O mercado não... O gráfico, né, por mais bonito que tivesse, sinalizando compra, não resiste a uma lambança do governo. E aí o que eu fiz, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, esse fundo aqui, né, que tem essa linha traçada, tá? Você pega ele, Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Vou fazer de novo. E arrasta aqui, ó. Olha só o que a gente tem. Sempre que um pivô de alta, como esse, ele é desmontado, né? Ou seja, a cabeça do pivô não segura o preço, e eu faço isso no day trade índice dólar todo dia, eu já falo, galera, o pivô foi desmontado. Ou seja, não é mais pivô, pode ser o que então? Uma bandeira de baixa. O pivô de alta foi desmontado na bandeira de baixa. E aí, bandeira de baixa, o que a gente tem nesse caso? Né? A gente teria, e aí não adianta espernear, né, ser negacionista, a gente teria esse movimento aqui de alvos para baixo. Né? 102.940, 100.115, 95.440. E aí, ao invés de me chamar de esquerdista, né, vai lá, manda cartinha para o seu deputado, senador, para o seu presidente e fala, vocês estão loucos? Vamos ter mais uma década perdida? É isso mesmo? Né? Vamos ver o DI. DI cravou meu alvo também hoje. Quase cravou ontem, achei até que iria corrigir hoje, foi lá cravar hoje e até deu uma corrigida que puxou o índice para cima, né? Quando ele corrigiu. Isso até me ajudou a fazer uma entrada vendida no dólar e comprada no índice agora cedo, tá? Olha aqui o alvo do DI sendo atingido. Tá aqui, foi atingido cravado. Deixa eu tirar essa retração para ficar muita informação na tela, tá? E aí cravou hoje, ontem faltou um tiquinho para cravar, foi lá hoje, cravou e devolveu. Então, gráfico 30 minutos, que é o tempo time frame que o institucional trabalha mais, né? Olha só, primeira meia hora foi lá cravar, a segunda corrigiu,
né? E foi a hora que deu a venda no dólar e a compra no índice, né? Mas agora voltando a subir de novo. Inclusive o índice corrigiu exatamente na hora que abriu, acho que foi na hora que abriu Nova York, e com isso, ó, a gente estava até com esse alvo para cima aqui, projetado, né? A compra foi aqui, né, em cima desse candle número 7, número 8, né? Foi, e aí veio fazer o pullback, né? Deixou um candle até que sugeria para quem quisesse entrar, quem não entrou, quisesse aumentar a mão, outra entrada se rompesse o candle a máxima, mas ó, voltou, ou seja, não foi nem no primeiro alvo, né? Que é quando a gente rompe um movimento desse, 85% das vezes vai no primeiro alvo, nem foi. Na verdade, ele quase cravou 50%, que é normalmente aonde bate e volta para a tendência anterior. Nesse caso, voltou a tendência de baixa. E aí, aquilo que eu comentei até do Ibov à vista aconteceu aqui nos 5 minutos. Fez um pivô de alta, não, o suporte, né, da cabeça do pivô não segura, grande chance de, na verdade, ser uma bandeira de baixa. E olha o que a gente tem aqui. A bandeira de baixa já rompida, tá? Então, o cenário tá bem feio para a gente, tá? A única coisa que resta agora, para quem hoje, por exemplo, quem vai acompanhar o mercado, é literalmente torcer para que essa região de FIBO aqui segure, tá? Essa região aqui segure. Ó, houve um rompimento aqui, o último alvo de FIBO, tá? Não é nem 38, deixa eu puxar de cima para baixo, para mim, eu olho e já sei que é 61 de cima para baixo, mas para quem não está acostumado, então é melhor traçar de novo. Então tá aqui, 61, ó, ele chegou a segurar e agora chegou a romper, agora está voltando para dentro, pode ter sido falso rompimento, mas se voltar, se perder esse candle desse fundo, ele vai buscar o fundo de ontem, com possibilidade de perder o fundo de ontem. Então, a questão fiscal está aí, o mercado está dando recado. Não é questão de ser esquerdista, ou ser comunista, ou ser liberal, ou ser de direita. É ter a consciência clara de que o governo está 100% perdido, né? Hoje, alguns economistas, analistas de fundos e corretoras estavam comentando, o mercado desistiu do governo, desistiu. Não acredita mais. Está claro que a única intenção agora, o único objetivo é a reeleição do governo. Quando eu falo do governo, de novo, do presidente e dos deputados do apoio. É isso. E o preço desconta tudo e está nos dando essa mensagem. Tá? Não tem muito o que espernear. Né? Não adianta me ofender, porque eu fico ofendido quando me chamam de petista, comunista, eu fico ofendido, porque eu não sou. Né? E eu não vou ficar eu não sou e nem dou suporte para corrupção, né? Mas também não dou suporte para incompetência. É que hoje em dia, né, André, hoje em dia é complicado porque parece que perdemos liberdade de expressão, né? A gente não pode dar, às vezes, uma opinião independente de ser política ou religião ou futebol ou qualquer coisa, não, se eu gosto da cor azul ou amarela. Que qualquer coisa nas redes sociais hoje já viram motivos para as pessoas que pensam diferente apontarem os dedos, mas eu sempre friso aqui o quanto é importante, né? Isso é democracia, a gente respeitar a opinião diferente da nossa, né? Isso é o mais importante. Às vezes pode ser igual, às vezes pode ser diferente, mas precisa respeitar, sim. Quando a opinião vem com agressão, porque virou um fla-flu... Sim, concordo com você. A gente tem mercado financeiro não tem político de estimação. E outra coisa, não é só mercado financeiro. Né? Nós, como cidadãos, a gente não tem que ter político de estimação. Político a gente não defende, político a gente cobra. Político só tem a nossa única posição com os políticos, como cidadãos, tem que ser cobrança. Não é defesa, passar pano, relativizar... Porra, a ciência, relativizar tanta coisa como está sendo feita nesses últimos 2 anos. Político a gente cobra resultados, cobra competência, né? E a competência e os resultados vêm aonde? Aonde a gente vê isso? No crescimento do PIB, na redução do desemprego, na redução, no controle da inflação. E nada disso está acontecendo. Então, fracassou veementemente. Só que, dizer isso torna você
um comunista, petista. Está errado isso. Ainda mais no mercado financeiro, onde a gente precisa ter essa visão política muito aguçada, de ler nas entrelinhas, como foi toda essa queda aqui que a gente trabalhou vendido, tá? 24 mil pontos de queda, e o pessoal torcendo para o governo, torcendo para ministro, e perdendo dinheiro, fazendo preço médio, que a bolsa está barata, né? E ficando cada vez mais barata, né? Entre aspas. E outra coisa, aí o pessoal fala de, vamos falar de fundamentos, a bolsa está barata, né? Preço-lucro tá de graça a bolsa. Galera, só esquece que valuation, né? O valuation clássico, aquele que dá trabalho de fazer, que ninguém quer fazer, né? Fazer o fluxo de caixa descontado, né? Envolve você projetar os lucros futuros e trazer para o valor presente. Como é que você faz isso? Com fluxo de caixa descontado, com a taxa Selic. A Selic está subindo. Por isso que penaliza tanto o mercado, né? Não é só a questão de você sair da bolsa para ir para a renda fixa porque não tem risco, está pagando um rendimento garantido. Não é só isso. Também acontece de o valuation das empresas começa, né, a se deteriorar no momento que o lucro projetado, quando você traz o valor presente, vem cada vez com menos valor por conta do aumento da taxa Selic. Então a bolsa está barata, mas pode deixar de estar daqui a pouco, se continua essa inflação e esse aumento de juros, sabe Deus até que valor, né?